Olá, meus queridos e minhas queridas, espero que todos vocês estejam bem, que esteja tudo bem na casa de vocês, com a família de vocês. A gente sabe que esse tempo que a gente está vivendo não está muito fácil para ninguém. E essa aula ia acontecer no Meet ao vivo, mas alguns alunos solicitaram para usar esse tempo para fazer as APs, né, de matemática, língua portuguesa, então a gente resolveu que seria interessante isso, né, não tem nenhum problema, e aí eu estou gravando o vídeo para não ficar a matéria muito acumulada para as próximas semanas. Então, aqui vai ser uma introdução sobre o assunto do terceiro bimestre, e assim, eu já vou começar a utilizar a apostila do terceiro bimestre, no caderno do aluno. Eu sei que vocês ainda não receberam, eu deixei lá no Google Drive o arquivo em PDF da apostila, então, se alguém não baixou e quiser baixar, pode baixar. Se alguém não conseguir baixar, não tem problema, a apresentação que eu vou fazer aqui em PowerPoint, também vou colocar lá, tanto no Google Sala de Aula, quanto no WhatsApp, e no final da minha apresentação, eu fiz um print da página da apostila que a gente vai usar para essa aula de hoje, tá? Então, não se preocupe. Quem não baixar a apostila inteira lá no Google Sala de Aula, não tem problema. Então, eu vou começar a apresentar aqui a minha tela, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Vocês prestem atenção aqui nessa aula, vão marcando as coisas que vocês acharam os pontos principais, né? É lógico que vocês vão poder rever essa aula sempre que vocês quiserem, né? Que precisar, que vai ficar disponível no YouTube. E os exercícios que vocês têm que fazer na apostila, não vai caber na apostila. Então, vocês façam no caderno, mas não precisa copiar a pergunta. Façam no caderno, mas não precisa me mandar foto, me mandar nada agora. Essas perguntas é para vocês consultarem depois, quando passar uma atividade no Google Formulário, então vocês vão responder o que vocês responderam na apostila. É basicamente isso. Então, aqui, o tema 1 dessa apostila do terceiro bimestre é o universo e os elementos que o compõem. Eu vou falar um pouquinho aqui de alguns corpos, né, alguns objetos do espaço, né, do universo. Então, existem diversos objetos no universo, né? Ou corpos, ou estruturas, como vocês quiserem chamar. Deixa eu pegar um apontador melhorzinho aqui. E a gente tem galáxias, a gente tem satélites, planetas, estrelas, constelações. Então, existem muitas coisas. Tem asteroides também, cometas. Tá? Então, o universo, ele tem muito espaço vazio, eu acho que entre as galáxias não tem muita coisa, mas nas regiões das galáxias, elas têm muita estrela, gases, tem nebulosas, nuvens e etc. Então, tem muita coisa mesmo. Então, eu vou começar a dar uma explicaçãozinha rapidinha do que é cada um desses corpos que eu mencionei para vocês um pouquinho antes. Então, o que seria planeta? Um planeta, né? Segundo a definição da União Astronômica Internacional, quase que eu esqueci a sigla, um planeta é um corpo que orbita uma estrela. Tá? Ele tem que ser grande o suficiente para que a própria gravidade dele deixe com uma forma mais ou menos arredondada. É lógico, tem planetas que são um pouquinho mais redondos, tem uns planetas que são um pouquinho mais achatados nos polos, como a Terra, né? E que ele tenha limpado a vizinhança da sua órbita, né? De objetos menores, por exemplo, não ter na órbita desse planeta ao redor de uma estrela, não ter muitos asteroides, muitas coisas, sei lá, muitas pedras lá espaciais, são os asteroides, né? E então ele tem que ser o maior corpo dessa órbita. E isso só acontece se esse corpo tiver um tamanho maior do que 4.000 quilômetros de diâmetro. Tá? Diâmetro, vocês sabem, né? Que é o dobro do raio. Então, ó, só para esclarecer aqui uma coisa, Plutão, ele deixou de ser um planeta, por quê? Primeiro, assim, que a órbita dele, aqui não está dizendo isso, mas Plutão, ele acaba invadindo a órbita de outros planetas aqui. Então, Plutão seria, antes ele era considerado o nono planeta do sistema solar, de vez em quando ele invadia a órbita de Urano. Então, ele não tinha uma órbita só dele. E ele
o diâmetro dele é menor do que 4.000 quilômetros, tá? Aí a gente vai passar para uma estrela, né? Qual que seria a definição de estrela? Estrela é um astro que tem luz e calor próprios, então ela produz luz e calor através de reações nucleares que acontecem lá em seu interior. As estrelas, né, elas praticamente mantêm as posições dela no céu. Então, se vocês olharem para o céu, é por isso que a gente consegue ver as constelações, tá? Eu já vou falar de constelações um pouquinho mais para frente. É muito sutil, a gente não consegue perceber muito diferenças na posição das estrelas. É lógico, as diferenças que acontecem em relação a horários que a gente pode observar algumas estrelas no céu, mas não diferença entre a distância de uma estrela a outra no céu. Então, elas praticamente não se movem. Elas se movem sim, gente, só que demora bilhões de anos para elas se moverem suficientemente, se moverem tanto que, sei lá, o formato de uma constelação mudasse, né? E o brilho de uma estrela é cintilante, né? Então, se vocês olharem para o céu, vocês vão ver que a estrela dá uma cintilada, piscada, né? E é isso que dá para a gente fazer, que a gente pode observar para diferenciar o que é uma estrela de um planeta, né? A gente consegue observar alguns planetas no céu, a gente consegue ver Vênus, a gente consegue ver Marte, Júpiter, Saturno a olho nu. Só que eles parecem estrelas para a gente. Só que esses planetas, eles não cintilam. Se você olhar para ele, a luz dele é constante, porque está refletindo luz, ele não está produzindo. As estrelas, já não acontece isso, elas cintilam, né? Elas piscam. E a estrela é uma esfera de plasma. Plasma é o quarto estado da matéria, né? Tem o sólido, líquido, gasoso, plasma, que é um gás superaquecido, que esse gás é mantido unido ali por causa da força da gravidade. Uma outra coisa que a gente precisa definir são o que são satélites naturais, tá? Então, um satélite, aqui tem uma foto, né, da Terra e da Lua, a Lua é o satélite da Terra, e aqui tem a foto de Júpiter com algumas... Esses daqui são os dois últimos satélites que foram descobertos, então eles não são tão arredondadinhos, tá? Júpiter tem mais de 60 satélites. Então, o que é um satélite? É um satélite natural, né? Tem os satélites artificiais que o homem fez e que tem um monte aí circulando no nosso planeta. Então, um satélite natural é um corpo que orbita em torno de um planeta ou algum outro corpo maior. Então, assim, a gente pode até considerar um satélite, né? O termo satélite pode até ser uma galáxia, né? Uma galáxia não orbitando uma galáxia maior. Tanto que a Via Láctea tem duas galáxias satélites, que são galáxias menores, que estão bem próximas aqui da Via Láctea, que é as nuvens de Magalhães, né? Se vocês olharem mapas estelares, vocês vão achar elas lá. Tem a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, tá? Vai ter um exercício na apostila perguntando sobre satélites. Vocês considerem, então, satélites naturais esses que orbitam os planetas, tá? Não vai se referir ali aos satélites de galáxias, né? Galáxias satélites. A gente está falando dos corpos que orbitam o planeta. Então, lembra, né? O planeta, ele vai orbitar em torno do Sol, lá em órbitas bem definidas, e os satélites já orbitam em torno desse planeta. É lógico que por causa disso ele acaba orbitando o Sol também, mas não diretamente, né? Ele orbita o Sol junto com o seu planeta. E aí, vamos já passar para que são galáxias, né? Então, aqui tem umas fotos. Olha, se vocês pesquisarem na internet, a gente tem fotos lindas de galáxias. É lógico que muitas delas são coloridas artificialmente, tá? Então, você pegar um telescópio, olhar, pode até focalizar uma galáxia, mas vocês não vão vê-la dessa maneira como essas fotos foram tiradas, tá? Então, elas foram tratadas e muitas vezes elas não foram tiradas com a luz visível, porque os objetos, eles emitem luz em outros comprimentos de onda. Por exemplo, o infravermelho. Coisas quentes emitem muita radiação no infravermelho, e isso dá para tirar uma foto. Dá para tirar uma foto de uma galáxia em raio-x, dá para tirar uma foto de uma galáxia em ultravioleta. Só que a gente tem que usar equipamentos especiais, porque nossos olhos não captam essas radiações. Então, um telescópio normal não vai conseguir ver isso, tá? E aí, o que é uma galáxia? Uma galáxia, né, de acordo com a cosmologia, é um grande sistema, tá? Não é uma coisa... É um grande sistema que está gravitacionalmente ligado. Então, tudo que está ali está ligado
há um centro comum, vamos dizer assim, tá? Então, esse grande sistema, ele é composto de estrelas, restos de estrelas, né? Esses remanescentes de estrelas são estrelas que já explodiram. Tem também um meio interestelar de gás e poeira, então, às vezes, nas explosões de supernovas, sobram uns restos de estrelas, pode sobrar uma anã branca, uma estrela de nêutrons, um buraco negro, pode também sobrar gás espalhado para todo lado. E também uma coisa que é muito importante é que existe uma coisa desconhecida que compõe as galáxias e que muito, de acordo com as observações, né, com os cálculos que foram feitos recentemente, desde 1960, né, mais ou menos, até hoje cada vez mais preciso desses cálculos, tem um componente que é muito mais abundante do que tudo isso que eu falei aqui antes, né, do que estrela, gás, poeira, buracos negros, etc., que é a matéria escura. Então, a maior parte da matéria que compõe as galáxias ou o universo é um tipo de matéria que a gente ainda não sabe o que é, mas ela interage gravitacionalmente com os outros objetos. Então, a única forma de perceber que existe alguma coisa ali é através da gravidade. Então, não dá para ver a matéria escura no visível, nem com infravermelho, ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, nada. Ninguém consegue detectar a matéria escura através de nenhuma onda eletromagnética. Então, a única coisa que ela faz, até que a gente conhece até agora, né? Então, ciência, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Atualmente, o modelo mais aceito, né, que a matéria escura só interage gravitacionalmente. Pode ser que ela interaja de alguma outra forma, mas de uma forma tão fraquinha que a gente ainda não conseguiu perceber. E, como eu falei, né, também a gente ia falar sobre as constelações. Aqui eu tenho algumas fotos de umas constelações. Na parte de cima, aqui, ó, tem uma constelação que é a constelação de Órion. Aqui eu coloquei a representação dela ligada, né? Então, aqui eu estou ligando todas as estrelinhas. Essas 3 estrelas aqui são bem famosas, são as 3 Marias. As 3 Marias que todo mundo consegue olhar para o céu e distinguir, elas fazem parte do cinturão de Órion, tá? Então, tem que ter muita imaginação para ver alguns desenhos que os antigos viam para dar nomes para essas constelações, tá? Então, aqui é a constelação de Órion, como ela é vista no hemisfério norte, porque aqui, no hemisfério sul, a gente vê a constelação de Órion invertida, tá? Então, essa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Parece que forma um triangulinho aqui, é aqui como se fosse a cabeça de Órion, né? Então, aqui é a cabeça dele, aqui são os pés, aqui seria o cinturão, né? E a gente veria essa constelação invertida, tá? Aqui no hemisfério sul a gente vê invertida. E aqui em cima, ó, tem o outro, ó, se vocês seguirem os traços aqui, é a constelação de Escorpião. Tem uma estrelinha aqui a mais que eu não sei qual estrela, provavelmente é um planeta, deve ter saído nessa foto, talvez Júpiter, mas a constelação de Escorpião acaba aqui com essas 3 estrelinhas aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui é a cauda do escorpião até chegar aqui em cima, que seria a cabeça e as pinças, do escorpião. Essa estrela que a gente vê aqui, que é uma estrela meio amarelada, alaranjada, né, que a gente consegue ver ela mais aqui, que é essa daqui, ó, mais brilhante, ela se chama Antares. Vocês já devem ter ouvido falar em Antares, então, se vocês localizarem Escorpião no céu, a estrela mais brilhante, meio avermelhada, é Antares. É facinho de achar também. Uma coisa que é interessante é que Escorpião e Órion nunca ficam ao mesmo tempo no céu. Se vocês virem Órion, quer dizer que Escorpião está do lado oposto do planeta Terra. O planeta Terra gira, então em cada hora vai aparecendo constelações diferentes, né? E Escorpião e Órion não ficam ao mesmo tempo no céu, devido a... é lógico, elas não ficam ao mesmo tempo no céu. E isso gerou um mito, né? De que Órion era um grande caçador e uma deusa ficou com ciúmes disso e mandou um grande escorpião para matar Órion. Só que os dois eram grandes guerreiros, né? Tanto Escorpião quanto Órion. E o que aconteceu foi que no momento que o Escorpião conseguiu picar Órion, uma picada mortal, Órion
matou o escorpião. Então, os dois morreram e viraram constelações. Só que até hoje a rivalidade deles persiste e por isso que eles não podem se encontrar no céu. Então, muitas constelações têm a ver com mitos, tá? Então, para não postergar, mas ainda vamos dizer o que é uma constelação. Eu falei várias coisas de constelações, eu não disse exatamente o que é. Então, as constelações, elas são regiões, né, da abóbada celeste, onde as estrelas são ligadas por linhas imaginárias que formam figuras. Então, vocês viram aqui, né, que são linhas imaginárias. Vocês não vão olhar para o céu e ver essas linhas, né? Ou seja, essas estrelas, elas formam agrupamentos, né? Só que esses agrupamentos, eles não necessariamente são feitos com estrelas próximas umas das outras, né? Esses agrupamentos podem ser só dar essa impressão de que as estrelas são próximas aqui na Terra. Se eu for para um outro planeta, numa outra galáxia não, né? Se eu for para um outro planeta, eu talvez veria isso diferente. Se eu tivesse do outro lado da nossa galáxia, eu não veria as mesmas constelações, tá? Então, ó, aqui tá dizendo que são ligados por linhas imaginárias, né? Que servem para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. Então, Escorpião e Órion, que eu falei aqui, são criaturas mitológicas. E se vocês conhecerem tem muita constelação que eu poderia representar aqui, mas se vocês conhecerem alguma outra constelação, pesquisa a história dela, é legal. Eu não acredito, lógico, que houve um grande guerreiro e que um grande escorpião matou ele e eles viraram constelações. Não, mas é interessante a gente conhecer um pouquinho dessa parte de como surgiu, né, a ideia dessas constelações. E aí, né, como eu falei para vocês que eu ia pôr a página da apostila, que tem essas atividades aí. Essa aqui é a página 23 da apostila de vocês, ó, tá aqui. Eu tirei um print. Tudo isso que eu falei, gente, é para vocês fazerem só essa primeira parte da apostila, a primeira página da apostila. Então, aqui, ó, essa primeira parte aqui de dê exemplos e classifique, vocês podem fazer se vocês quiserem, tá? Mas o que eu gostaria mesmo que vocês fizerem e deixassem escrito no caderno são, primeiro, essas quatro questões aqui, né, que tá perguntando qual a diferença entre um planeta e um satélite natural, se todos os corpos que orbitam o Sol são planetas, e se vocês acham que sim ou que não, explica por que vocês acham que sim ou que não. E que outros corpos, e assim por diante, tá? Então, isso aqui vocês vão fazer, essas questões aqui, todas elas vocês conseguem responder com esse vídeo que eu gravei, e eu gostaria que vocês pesquisassem e completassem essa tabela aqui de baixo. Se vocês colocarem, gente, no Google, coloca lá o planeta Mercúrio, vai aparecer, tem até lugares que vocês encontram todas essas informações no mesmo site, tá? Então, vocês vão pesquisar cada um desses planetas, vão colocar qual é o diâmetro deles, qual que é a distância que esse planeta está do Sol, não da Terra, tá? E qual que é o período dessa órbita. Período é o tempo que ele demora para dar uma volta ao redor do Sol. Então, a Terra demora 365 dias. Então, aqui está perguntando em relação à Terra, porque, assim, até antes da Terra, né, Vênus, Mercúrio, eles vão dar uma volta, como a órbita deles é menor, vai dar uma volta ao redor do Sol em menos tempo que a Terra. Só que os outros planetas, depois da Terra, esse período vai ficando cada vez maior. Então, eu não gostaria que vocês representassem em dias, vocês podem representar em anos terrestres. Sei lá, demora 2 anos a Terra para ele dar uma volta no Sol, e assim por diante. Então, esse daqui dá para vocês preencherem na apostila de vocês. E aí, olha, atividade 2, vocês teriam que fazer umas bolinhas, representar o tamanho dos planetas, o tamanho do Sol. Não precisa fazer, gente, porque não dá muito certo. Se vocês forem usar realmente uma escala, não dá para fazer isso, porque ou vocês teriam que fazer o Sol muito grande, para depois os planetas serem um tamanho legal para vocês fazerem, ou então vocês teriam que fazer os planetas muito pequenininhos. Então, essa atividade eu não gosto muito. Se alguém quiser fazer, pode fazer, mas eu não vou cobrá-la, tá? Então, é isso aqui que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato, gente. Vocês sabem que eu estou lá no grupo do WhatsApp. Ai, gente, meu gato caiu aqui. Estou lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo só de física, então, nesse grupo de física... Desculpa, gente, de novo.
Tem um grupo só de física, né? Vocês podem perguntar lá. Ou então vocês podem me mandar mensagem no privado, mandar e-mail, perguntar no Google Sala de Aula, sinal de fumaça, como vocês conseguirem, tá? Então, vou interromper o compartilhamento aqui. E eu espero que, assim, tenha sido útil para vocês, né? Verem aí como que a gente classifica alguns objetos celestes. E aí, na próxima aula, a gente continua esse assunto, tá bom? Então, tchau, gente. Espero que vocês fiquem bem. Aproveita essa semaninha que vocês vão ter de folga para colocar as coisas em dia. Não deixa tudo acumular, né? Vocês não vão ter aula semana que vem, então aproveita. Põe tudo em dia para não se sobrecarregar no final do bimestre. Senão sobra uma montanha de coisas e vocês ficam muito, muito sobrecarregados. Então, tchau, gente. Até a próxima. Beijinho.